Boa noite. Você vai ver que uma reunião nesta tarde no Ministério Público do Trabalho decretou o fim da greve dos rodoviários após 7 horas de negociações. O quebra-quebra começou no Terminal 4, na zona norte de Manaus. Os passageiros se revoltaram depois que os ônibus deixaram de seguir viagem e pararam no terminal. Com pedras e pedaços de madeira, pelo menos 61 ônibus do transporte público de Manaus foram destruídos na manhã desta segunda-feira. A senhora estava querendo seguir para onde hoje pela manhã? Uma entrevista de trabalho, 7 horas. Agora eu quero ver quem vai dar um trabalho para mim. Quem que vai dar? Sai para trabalhar, os caras não têm respeito pelo nosso trabalho. Tá todo mundo reivindicando pelo nosso direito aqui, ó. Sai de casa às 5 horas da manhã. E agora o dinheiro que a gente paga para chegar até aqui, e aí, para onde é que vai? Se a gente não tiver 5 centavos, a gente não é passado no ônibus e fica sofrendo humilhação numa catraca de ônibus. Do lado de fora do Terminal 4, a situação foi ainda pior. Depois de depredarem os coletivos dentro do terminal, os passageiros revoltados vieram para cá para fora. Teve um ônibus que foi até incendiado. Um gradil de proteção foi arrancado e serviu de barricada para fechar a Avenida Camapuã e impedir a passagem de veículos. O motorista foi fechado pelos passageiros que depredaram um ônibus. Houve intervenção da PM, que usou balas de borracha e gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Teve um rapaz que desmaiou, foi para o socorro, entendeu? Porque recebeu uma pancada dessa de bala que não é para qualquer um. Isso aqui é para animal, não somos animal, entendeu? Agora nós estamos sendo tratados como animal. Foi só o início do conflito. Essa rotatória, que liga a zona norte a leste da capital amazonense, virou praça de guerra. Os passageiros saquearam e depredaram mais um coletivo. Depois o ônibus foi incendiado e teve mais confronto com os policiais do choque, a tropa de elite da Polícia Militar do Amazonas, que usou granadas, gás lacrimogênio e balas de borracha. Mesmo assim, o terceiro ônibus foi incendiado e precisou da ação dos bombeiros. Comandante, no início da manhã a situação saiu completamente do controle. Volto a dizer, não é que ela tenha saído do controle, a população se exacerbou, quebraram alguns ônibus, a polícia chegou e interveio, né? Então, só que nesse meio tempo de poder ter uma energia maior, houveram alguns carros quebrados. Em mais um confronto com os manifestantes, os policiais jogaram granadas na frente desta escola municipal que atende alunos de 6 a 8 anos de idade. Crianças e funcionários ficaram em pânico e os pais tiveram que buscar os filhos mais cedo. Bem, essa aqui tá nervosinha, que não pode nem... Por isso que eu vim pegar agora os meninos que... Assustado demais, o meu filho está assustado demais, olha. Mas estão com muito medo. Não, nós estamos, né? Porque tudo é vidro, aí se jogar vai atingir as crianças. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas promete acionar a justiça porque mais de 100 mil pessoas foram prejudicadas. O saldo do caos no transporte público da capital terminou com 10 pessoas presas e Manaus há uma semana sem transporte público. Isso é bonito para nossas autoridades, isso é bonito. Olha, eu chamei aí a matéria que falava do fim da greve dos rodoviários, mas você acompanhou, na verdade, a matéria que mostrou um pouco de como é que foram esses confrontos pela manhã lá na Zona Leste, no Terminal 4 e também na rotatória do Produtor. E agora eu vou falar ao vivo com o repórter Oreste de Taifa, porque algumas pessoas que foram detidas durante essa confusão lá na Zona Leste de Manaus foram levadas para a delegacia e algumas delas chegaram a ser indiciadas. Vou conversar agora com o Oreste de Taifa. Boa noite, Orestes. Como é que ficou a situação dessas pessoas lá na delegacia? Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite para você de casa, que nos dá o prazer da audiência. Olha, 7 pessoas foram flagranteadas pelos policiais militares durante essa manifestação que acabou no quebra-quebra de ônibus e também no terminal lá na Zona Leste de Manaus, como a gente viu aí na reportagem. Essas 7 pessoas foram detidas e encaminhadas ao 27º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali na Zona Norte de Manaus. Lá eles foram interrogados individualmente e os 7 foram
foram indiciados por dano ao patrimônio público e também dano qualificado por terem participado do quebra-quebra aos ônibus. Essas pessoas, agora no final da tarde, foram encaminhadas para a audiência de custódia lá no Fórum Enoque Reis e acontece essa audiência agora. Nesse momento está acontecendo a audiência de custódia, é lá que o juiz plantonista está ouvindo a versão dessas pessoas, também ouvindo testemunhas, e o juiz, vai decidir se dá liberdade ou encaminha essas pessoas para a cadeia pública. Agora, já que a gente está falando da greve dos rodoviários, a greve que chegou ao fim, como já foi noticiado aqui no Band Cidade, chegou ao fim, a gente percebe aqui na Avenida Constantino Nery, onde a gente está, já alguns ônibus circulando. A gente percebe que os trabalhadores que estão aqui esperando para pegar o coletivo para voltar para casa não estão tendo nenhuma dificuldade. Nesse momento, é claro, bem vazia as ruas, mas por aqui já passaram muitos coletivos. Isso mostra que os efeitos do fim da greve já são positivos nessa região da cidade e que, de fato, os trabalhadores já chegaram no acordo e já aceitaram o fim da greve com tranquilidade e voltam a trabalhar normalmente. Neto. Muito obrigado, Orestes, pelas informações. A gente fica feliz de ver a cidade voltando ao normal após uma manhã totalmente de caos aqui na capital amazonense e uma reunião lá no Ministério Público do Trabalho, que foi o que decretou esse fim da greve. Você acompanha essa matéria agora de Eduardo Galvão. Outra reunião entre os representantes dos rodoviários e do Sinetran foi realizada na sede do Ministério Público do Trabalho para tentar pôr fim na paralisação dos coletivos em Manaus, que chega ao 7º dia. Dessa vez, o procurador do Trabalho, Jocinei Dourado, conseguiu que as partes chegassem a um acordo. A greve está encerrada, o acordo foi firmado e qualquer questão relacionada a esse acordo vai ser tratada perante a Justiça do Trabalho. O acordo foi, eles ratificaram, eles confirmaram tudo aquilo que já havia sido deliberado na última sexta-feira em relação ao reajuste de 5,5%. O presidente do Sindicato dos Rodoviários chegou a abandonar a reunião, mas retornou logo em seguida. E após mais de 7 horas de negociação, enfim, o representante dos trabalhadores aceitou os termos propostos pelo Sinetran, com reajuste de pouco mais de 5% para a categoria. Nada além daquilo que já tinha sido oferecido na última sexta-feira foi trazido à pauta da reunião de hoje. O Sindicato dos Rodoviários de Manaus aceitou o dissídio de 3,5% referente a 2017 e 2018 e 1,69% referente a 2018 e 2019. O sindicato não é uma instituição de fim lucrativo, mas sim uma instituição para defender os trabalhadores. Não estou arrependido do que eu fiz. Se tiver que fazer de novo, irei fazer, mas nesse momento a greve está suspensa. Ainda segundo o procurador do Trabalho, não vai haver anistia, ou seja, todos os cobradores e motoristas que aderiram à paralisação durante uma semana vão ter que pagar os dias em que não trabalharam. Pedido por parte do sindicato profissional para que não houvesse o desconto, que houvesse o abono desses dias de paralisação. E aí o sindicato patronal não aceitou. Disse que pelo menos houvesse a compensação. E esse pedido do patronal, no caso do Sinetran, foi acolhido pelo Sindicato dos Rodoviários e todas as horas de paralisação durante esse movimento de greve vai ser compensado. Em relação às multas aplicadas ao Sindicato dos Rodoviários, a categoria vai recorrer junto ao Ministério do Trabalho. Em meio à greve dos rodoviários, trabalhadores do transporte público se reuniram em frente à Câmara Municipal de Manaus logo pela manhã. Houve confusão e eles foram proibidos de entrar na galeria do plenário. Os vereadores falaram sobre o assunto. Em carro de som, as palavras de protesto. Cerca de 200 motoristas e cobradores do sistema de transporte coletivo da capital se reuniram em frente à Câmara Municipal de Manaus na manhã de hoje. Os rodoviários pedem a abertura de uma CPI para investigar as empresas do transporte coletivo. Em cima disso, você vai descobrir se realmente os empresários têm ou não a verdade. Se eu estou errado, se eles estão errados, se a prefeitura está errada por não cumprir um contrato. Então, todos nós vamos descobrir se for feito com decência. Se abrir a CPI para a sociedade, vai funcionar. Agora, se não abrir, se fizer só aqui dentro escondida, não resolve não. As palavras de ordem da categoria e a movimentação intensa em frente à Câmara foram assuntos entre os vereadores durante a abertura da sessão. Parlamentares chegaram a discutir se permitir
permitiam ou não a entrada dos trabalhadores na galeria do plenário. Eu não concordo. Ainda que seja em protocolo de segurança, eu acredito que trazer 5, 10 pessoas representantes não causa prejuízo nenhum. Durante toda a sessão, nenhum representante dos rodoviários entrou no parlamento. A mesa diretora precisou até acionar o protocolo de segurança. Segundo o presidente da casa, vereador Wilker Barreto, do PHS, a Câmara está aberta para novas discussões e não para a abertura da CPI. O contrato está na mesa, o Senetran precisa cumprir a sua parte. A Loman é muito clara, o que nós temos, se não está dando lucro, peçam para sair. A Câmara se posiciona da seguinte forma: se precisar, prefeito, intervenha no sistema. O que não pode é a prefeitura, é a cidade ficar sitiada porque alguns trabalhadores não querem trabalhar. Mesmo assim, com as restrições aos rodoviários, vereadores da oposição se articulavam para a abertura da comissão parlamentar de inquérito. Até agora, 3 parlamentares criaram um requerimento para dar entrada à CPI, que deve investigar o sistema de bilhetagem do transporte público de Manaus. Joana Dark, do PR, Sassá, do PT e Chico Preto, do PMN. A fase agora é de recolhimento das assinaturas. E por que investigar o sistema de bilhetagem? Porque a discussão que a gente vê agora, a consequência disso que está acontecendo em Manaus, é, de um lado, empresários dizendo, não tenho dinheiro. De outro, trabalhadores dizendo, eu quero o aumento, eu quero as minhas vantagens. Isso tudo é pago com dinheiro. Então, a gente precisa investigar o sistema que acumula esse dinheiro. Mas para que a CPI de fato aconteça, é preciso de no mínimo 14 assinaturas. Mas até agora, o requerimento do vereador do PT só tem 2, contando com a dele. Eu acho que o vereador da casa, ele não pode ter medo de investigar algum órgão, porque nós fomos eleitos para isso, para cobrar e fiscalizar. É isso que a lei diz. Mas qual é a dificuldade que o senhor está tendo agora em relação a esse requerimento? É porque muitos estão em questão política e tem medo de assinar a CPI e depois de cair na frente. Enquanto a oposição luta pela abertura da CPI, a base aliada do prefeito na Câmara acredita que outras providências possam ser tomadas. O prefeito ele pode fazer a intervenção, né, aí fazendo processo seletivo, convocando vários pais de família também que estão desempregados, que têm carteira D, que podem assumir esses ônibus. Mas precisamos buscar um caminho e vamos conversar com o prefeito sobre essa situação, se houver essa intervenção que a Câmara Municipal também vai apoiar. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e a máxima de 32 graus. Em Apuí, o tempo fica ensolarado com algumas nuvens e não chove. Temperatura mínima de 22 e a máxima de 31 graus. E em Parintins, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. O tempo fica nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Um desfile naval marcou as comemorações de 150 anos da Flotilha do Amazonas. 9 navios da Marinha do Brasil realizaram um desfile sobre as águas do Rio Negro. O desfile naval faz parte da programação em comemoração aos 150 anos da Flotilha do Amazonas, uma das unidades da Marinha com atuação em todo o estado. Esse desfile naval era uma forma de nós demonstrarmos a presença da Marinha aqui na região e mostrar o quanto nós somos gratos à sociedade manauara, né, que tem nos recebido tão bem nesses 150 anos. É uma forma de mostrar a eles também as tarefas que a Marinha tem realizado aqui. A patrulha naval tem a finalidade de implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos em águas de jurisdições brasileiras. A assistência hospitalar é uma das principais atividades da flotilha. O mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas folclóricas que unem a alegria e uma gastronomia deliciosa. Mês de festas juninas, uma das melhores épocas do ano e que para muitos não dá para ficar pensando em dieta. Já esquecemos a dieta, passamos meia hora escolhendo o prato, estamos todos satisfeitos aqui, tem que exagerar mesmo, essa época não tem jeito. E é o famoso tacacá,
quem é que resiste? Festa junina é uma época boa, né, para comer bastante. Com certeza, principalmente tacacá. Nosso tacacá, ele vem ser sem corante, ele é bem elaborado, a goma é de primeira. A gente procura os melhores produtos para poder oferecer de um produto de boa qualidade. E que tal experimentar algo diferente nas festas juninas, como hambúrguer artesanal ou hot dog gourmet, com frozen colorido de frutas? Está fazendo combo com um hot dog mais o suco frozen, para o calor de Manaus. Só que as tradicionais guloseimas, que só de olhar dá água na boca, são as mais encontradas. Tem canjica, mingau de banana, bolos de variados tipos, banana frita, acarajé, aos pratos feitos com maionese e vatapá. Que é milho cozido, bolo de macaxeira, bolo podre, tudo que vem de festa junina é aqui mesmo. Festa junina é época de festejar, celebrar aos santos da Igreja Católica, São João, São Pedro e Santo Antônio. Festa para aproveitar com toda a família. Véspera de Santo Antônio, dia 12 de junho, né? A gente comemora na tradição, né? Mantendo a tradição. Agora, o futebol. Cerca de 180 meninos do Amazonas participaram de um teste para clube da Série A neste fim de semana aqui na capital. Todos esses garotos têm um sonho em comum: ser jogador de futebol. O sonho começa assim, em uma fila para realizar um teste para um grande time do futebol brasileiro. Tem velocidade, drible, faz muito gol também. Assim como Davidson, neste fim de semana, cerca de 180 garotos do Amazonas participaram da peneira do América Mineiro, clube da elite do futebol nacional. Que é muito difícil sair daqui de Manaus e essa peneira me deu a oportunidade e está dando para outros jogadores. Geralmente, os grandes times de futebol buscam garotos com um perfil específico para diferentes posições na equipe. E qual é o perfil que vocês procuram? A gente busca um atleta que tenha uma boa qualidade técnica, que tenha um bom nível de participação no jogo, que seja dinâmico, que tenha uma boa inteligência de jogo também, né? Que a gente consiga trabalhar e evoluir esse atleta. Em Manaus, a peneira tenta revelar jogadores com o propósito de ser uma das estrelas do futebol mundial. Hoje, a precocidade no futebol brasileiro é muito grande. Os atletas já vão no banco do profissional, já vão no banco de uma Libertadores. Então tem que estar formado tático, técnico, físico e psicológico. Os garotos não selecionados pelo América vão fazer parte de um banco de talentos para os times locais. É a esperança dessa dezena de garotos que enxergam no futebol uma oportunidade de mudar de vida. Agora a gente continua falando de futebol porque nesse fim de semana as duas equipes amazonenses que disputam a Série D do Brasileirão entraram em campo e sobre este assunto eu volto a falar com o repórter Orestes de Taif, que já está aqui com a gente. Boa noite, Orestes. O Nacional perdeu, né, nesse fim de semana, o Manaus empatou com esses jogos. Como é que ficaram a situação dos amazonenses aí na competição, Orestes? Boa noite mais uma vez, Neto. Boa noite a todos de casa, mais uma vez. Olha, os dois times daqui do Amazonas estão em posições diferentes para essa semana, que tem jogo de volta. O Manaus foi até Macapá, empatou com o Santos do Amapá em 1-1. E agora, no jogo da volta, precisa apenas de uma vitória simples para levar a vaga para a próxima fase. E o jogo da volta acontece no sábado, entre Manaus e Santos do Amapá. Sábado, às 4 horas da tarde, no estádio da Colina. E aí, uma vitória simples, como eu falei, por 1-0, o Gavião do Norte já fica com a vaga. Se essa partida terminar empatado em 1-1, a decisão da vaga vai para os pênaltis e qualquer empate acima de 2 gols, a vaga fica com o Gavião do Norte. Agora, o Nacional Futebol Clube está numa situação complicada nesse momento, porque perdeu lá no Piauí para o Altos do Piauí por 3-0. E aí agora, para ficar com a vaga nesse jogo da volta, precisa vencer de 4-0, uma missão muito difícil. Vencer de 3-0, a partida vai ser decidida nos pênaltis e é uma missão difícil para o Nacional, que precisava tanto fazer um bom resultado fora de casa para ver se conseguia avançar. Já o Manaus precisa apenas de uma vitória simples, ou seja, os dois times com
bem diferente na tabela. O jogo do Nacional, o Neto, vai ser Nacional e Altos, vai ser também aqui na Colina, mas no domingo, às 4 horas da tarde. Então, sábado tem Manaus e no domingo tem Nacional aqui em Manaus, jogando jogos decisivos pela Série D do Campeonato Brasileiro. Neto. Agora, Orestes, eu vou perguntar uma coisa para você, ele deve demorar um pouco a me ouvir por conta da nossa transmissão, mas, Orestes, você falou agora do Nacional, que perdeu essa partida lá no Piauí, e a situação do Nacional é complicada também fora de campo, né? Houve até uma conversa sobre greve dos jogadores, eles desmentiram essa versão, mas a situação é delicada lá no Leão. Pois é, tudo isso interfere, viu? As questões extracampos acabam afetando o resultado do time em campo. Na semana passada, o time até deixou de treinar por causa de atraso de salários. Pelo menos 3 meses de salários atrasados no Nacional, ou seja, são questões burocráticas que precisam ser resolvidas e isso reflete diretamente dentro de campo. Está aí uma derrota que não deveria acontecer e aconteceu por causa do clima extracampo que foi levado para dentro de campo. Lamentável uma situação dessa, um time tão tradicional aqui do Amazonas chegar a um ponto de ter 3 meses de salários atrasados. Mas dentro de campo é que tem que ter resultado. E quem sofre com tudo isso é o torcedor que espera sempre um resultado positivo do time e está amargando aí com o sofrimento do time fora e dentro de campo, Neto. Muito obrigado, Orestes, pelas informações. E é isso, uma situação inédita para os clubes amazonenses, essa fase que passou da fase eliminatória, da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê o Nacional passando por essa situação, mas a gente torce que tudo se resolva bem. E olha, faltam 10 dias para começar a Copa do Mundo e tem gente que já conhece muito jogador que vai estar na Rússia, que é o palco desses jogos. Isso porque coleciona as figurinhas da Copa do Mundo, um hobby que atrai milhares de pessoas. Vamos conferir. Chuteira no pé e muita técnica com a bola. Já deu para notar que o Cadu é apaixonado por futebol. Mas além de jogar, ele tem outra paixão na modalidade. Desde a última Copa do Mundo, em 2014, Cadu descobriu um novo hobby: colecionar álbuns de figurinhas dos jogadores da Copa. Eu comecei a me interessar mais como trocar figurinhas, colecionar mais álbuns e agora eu fiquei muito feliz de ter completado o álbum de 2018. Nesse ano, são 682 figurinhas no total, sendo 50 brilhantes. O Cadu já completou o álbum todo, comprando e trocando com outros colecionadores. O seu jogador favorito é o intitulado melhor do mundo. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo porque ele é um jogador que eu gosto muito, sempre me inspirei nele e eu vou continuar me inspirando. É um hobby que atrai milhares de pessoas em todo o Brasil. Uma maneira de se divertir e conhecer todos os jogadores que vão estar na Copa do Mundo da Rússia. Neste shopping, na zona centro-sul de Manaus, os colecionadores passam horas trocando figurinhas. Afinal, com 682 espaços no álbum, é bem mais barato completar com a troca de figurinhas. Cada pacote com 5 figurinhas custa R$ 2,00. Levando em conta que a probabilidade de encontrar figurinhas repetidas é grande, é preciso que haja troca com outros colecionadores. Assim, a brincadeira fica mais divertida e, sem sombra de dúvidas, vai gastar menos. Muitos nem ligam para a quantidade que vai comprar, mas fazem a troca no espírito da brincadeira mesmo. Acho que é mais a emoção de estar conhecendo gente nova e trocando. Acho que é isso o legal de colecionar os álbuns. A Copa está chegando, então é muito legal ter uma lembrança e colecionar, eu acho que é muito legal. Importante que eles preencham o álbum deles e levem de recordação, porque cada Copa é uma Copa diferente, né? É um momento histórico que você vai levar na sua vida. E para ser colecionador não tem idade. O álbum atrai crianças, jovens e até idosos, como a dona Ordália, de 78 anos. Quase todas as Copas eu faço, né? E agora mais ainda para a gente ficar ativa e em números aqui de jogadores. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. Bate bola do meu coração, é a bola.
O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da nossa programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever as reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias com vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.